Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica, continuando o assunto de asa finita, linha de sustentação de Prandtl. Apenas relembrando, no último vídeo teórico, nós obtivemos a equação básica, a equação fundamental da teoria da linha de sustentação de Prandtl, que fazia a relação entre o ângulo de ataque efetivo e o ângulo de ataque geométrico, o ângulo de ataque da aeronave e o ângulo de ataque induzido pelo downwash, que os vórtices ferraduras, a distribuição contínua de vórtices ferraduras posicionadas ao longo da asa, geravam na própria linha do vórtice colado. Então, o tema de hoje vai ser a solução geral da linha de sustentação de Prandtl. A equação fundamental da teoria da linha de sustentação de Prandtl é a seguinte: gama dividido por U0 corda vezes π. Obviamente, gama e a corda aqui numa determinada posição y da envergadura, mais o inverso de 4π vezes velocidade de escoamento, que multiplica a integral em toda a envergadura da derivada da circulação em y, dividido por y menos y0. Isso daí tem que ser igual ao ângulo de ataque, mais o ângulo de ataque geométrico, menos o ângulo de ataque de sustentação igual a zero. Lembrando que tanto o ângulo de ataque geométrico quanto o ângulo de ataque de α igual a zero, eles podem variar com y. Isso significa que a asa possui uma torção. Se varia-se o ângulo de ataque geométrico, essa torção é chamada de geométrica, e se varia-se o α de L igual a zero, que é o arqueamento, a variação do arqueamento, isso chama-se torção aerodinâmica. Uma das dificuldades observadas em resolver essa equação é obter qual que é a função gama para uma determinada geometria, ou seja, definindo a corda em função de y e os αg e α de L igual a zero, qual que é o gama que satisfaz essa equação íntegro diferencial. Esse trabalho ele é exaustivo, não é um trabalho algébrico muito fácil, além da dificuldade de que na integral existe esse termo do denominador y menos y0, onde essa integral ela vai ter uma singularidade quando y0 é igual a y. Então, isso dificulta muito a solução dessa equação. Por outro lado, existem técnicas matemáticas, existe o que é chamado de solução geral, que obtém uma forma não integral nem diferencial para essa equação e permite definir uma técnica de solução sistemática que resolve para diferentes geometrias qual que é a forma dessa circulação. Para definir um processo de solução sistemática dessa equação, vamos aplicar uma troca de variáveis que vai facilitar e simplificar as nossas integrais. Então, nós vamos escrever y é igual a menos metade da envergadura cosseno de θ, y0 será dado por menos metade da envergadura por cosseno de θ0, e o dy0 é igual a b sobre 2 seno de θ0 dθ0. Além dessa troca de variável, será definida que a solução dessa circulação será periódica. A forma dessa circulação ela é periódica, visto que nas pontas das asas a circulação vai a zero, independente da forma da asa, independente da variação de torção e da variação de corda. Existe aproximação matemática para funções periódicas a partir da série de senos. Portanto, o valor da circulação em função de θ será escrita da seguinte forma: a circulação em função de θ é igual a 2 vezes a envergadura vezes a velocidade de escoamento, multiplica a somatória de um coeficiente a n seno de nθ. Ou seja, as diferentes formas de asa terão uma circulação que serão definidas agora por coeficientes de n a n. Assim como toda a série de Fourier, que consegue representar a forma de uma função periódica, aqui, se tivermos infinitos termos, nós podemos representar qualquer forma de circulação para essa asa. Agora, o que nós vamos fazer é substituir essas variáveis nas equações relacionadas com a teoria da linha de sustentação de Prandtl. Então, o primeiro passo será calcular qual é o valor para a derivada de gama em y. Dessa forma, pela regra da cadeia, essa derivada é dada pelo produto da derivada de gama em θ e da derivada de θ em y, que terá como resultado derivada de θ em y, que multiplica a somatória de n, que multiplica o coeficiente a n, que multiplica o cosseno de nθ. A derivada de θ em y pode ser obtida da troca de variável. Dessa forma, a derivada de y em θ é dada por b sobre 2 seno de θ, portanto, a derivada de θ em y é 2 sobre envergadura seno de θ.
Agora, substituindo essa derivada de θ em y na nossa derivada de gama, nós obtemos o seguinte. E com isso, nós podemos calcular a integral do downwash. Então, na nossa equação do downwash, surge aquela integral, que é a integral de menos b sobre 2 até b sobre 2, da derivada do gama em y, dividir y menos y0, integrando em dy0. Substituindo todas as variáveis nessa integral, o resultado é... Então, o resultado dessa integral dá 4,0 vezes 2 sobre π, que soma a somatória de n vezes a n, seno de nθ sobre seno de θ. Ao substituir essa integral na equação fundamental da linha de sustentação de Prandtl, nós não temos mais nenhuma derivada e mais nenhuma integral. Ou seja, a equação ela fica simplificada para o seguinte. b sobre 2 dividido pela corda vezes π, multiplica a somatória de an vezes seno de nθ, mais a somatória de n vezes an seno de nθ sobre seno de θ. Tudo isso ele tem que ser igual ao ângulo de ataque mais o ângulo geométrico menos o alfa de L igual a zero. E essa equação precisa ter coeficientes que a satisfazem para qualquer valor de θ. Então agora, essa equação ela simplifica o nosso problema, que a partir de uma certa geometria, ou a partir de uma certa circulação, de um certo comportamento aerodinâmico, se relacionavam essas duas características entre si, a partir de uma equação íntegro diferencial, agora elas se relacionam por uma expressão algébrica, o qual nos cabe apenas definir os termos, os coeficientes AN, não necessariamente os infinitos termos AN, mas apenas o número de coeficientes AN necessários para bem representar a nossa função gama, baseada na nossa geometria. Além de escrever a equação, nós também podemos aqui definir qual que seria a sustentação e qual que seria o coeficiente de arrasto e a distribuição de downwash baseado nos coeficientes AN, ou seja, baseados nessa série. Então, calculando a sustentação, nós fazemos o seguinte. Então, a nossa sustentação, pelo teorema de Kutal-Joukowski, vai ser a densidade do ar, multiplica a velocidade de escoamento, multiplica a circulação gama da asa, essa circulação sendo representada pela integral em toda a envergadura da distribuição de circulação. Então, substituindo a série para gama, nós temos, então, o resultado da integral. Então, substituindo a série da circulação, nós temos dentro a integral de todo esse termo aqui, que é representado pelo gama, e aqui a troca de variável. Nós podemos passar a integral para dentro da somatória, visto que a soma das integrais é a integral das somas, e nós podemos também tirar o coeficiente AN de dentro da integral, porque o coeficiente AN é uma constante. Então, dessa forma, nós teremos que essa sustentação pode ser dada pela densidade do ar, que multiplica a velocidade de escoamento livre ao quadrado, multiplica pela envergadura ao quadrado, que multiplica a somatória de AN vezes a integral de seno de nθ vezes seno de θ. Aqui é importante que essa integral de 0 a 2π, o produto de seno de θ com seno de nθ, tem uma característica específica. Então, essa integral, ela ou terá um resultado igual a π sobre 2 se o n for igual a 1, ou ela terá um resultado zero se o n é diferente de 1. Ou seja, nós não temos mais aqui a representação do resultado a partir de uma série, mas sim apenas pelo primeiro coeficiente. Então, já normalizando esse resultado, o nosso CL ele é representado por π, razão de aspecto, vezes o coeficiente A1. Então, independente da asa que estamos trabalhando, para saber o valor da sustentação, só precisamos conhecer o primeiro coeficiente. Não nos importa os outros coeficientes. Eles irão afetar o arrasto induzido e a distribuição de sustentação, que é importante do ponto de vista de cálculo estrutural. Mas do ponto de vista de valor da sustentação, apenas o primeiro coeficiente nos importa. Vamos agora calcular o downwash para essa asa com a circulação definida por essa série. Lembrando que o downwash é representado por esta expressão e que essa integral para essa forma de gama a gente já obteve. Por causa disso, o nosso downwash ele pode já ser escrito da seguinte forma. Então, o nosso downwash é representado pela velocidade de escoamento livre, que multiplica a somatória de n vezes a n seno de nθ sobre seno de θ. Lembrando que o nosso ângulo de ataque induzido pelo downwash era representado pela seguinte expressão. E, observando a equação do downwash, nós já chegamos à conclusão de que esse ângulo de ataque induzido é dado por esta somatória.
Agora, nos cabe calcular o valor do arrasto induzido. Lembrando que o arrasto induzido é calculado pela projeção da sustentação que é inclinada para trás por causa do downwash, e o ângulo de ataque induzido é importante para esse cálculo, assim como nós acabamos de calcular. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo do arrasto. E o nosso arrasto induzido é dado por esta expressão. E substituindo o valor da sustentação e o valor do downwash, nós temos o seguinte. O nosso arrasto, então, é dado pela densidade vezes velocidade ao quadrado vezes envergadura ao quadrado, integrando de 0 a π. E no integrando, nós temos o produto de duas somatórias. A somatória de AN seno de nθ é a somatória de m vezes AM seno de mθ. Ou seja, nós temos duas somatórias de duas séries distintas, mas que nós vamos ter que fazer uma distributiva nesse integrando, mas de novo, assim como nós vimos antes, essa distributiva tem uma característica interessante para nós. Sabemos que a integral de 0 a π do seno de nθ vezes seno de mθ vai ter o valor zero toda vez que m é diferente de n, e terá o valor de π sobre 2 toda vez que o m é igual a n. Então, já adimensionalizando, nosso coeficiente de arrasto pode ser dado por razão de aspecto vezes π vezes somatória de n vezes a n ao quadrado. Então, nosso arrasto induzido é muito comum encontrar na literatura na forma do razão de aspecto, multiplica π, multiplica o coeficiente a1 ao quadrado, e aí que multiplica 1 mais a somatória de n sobre a razão de an sobre a1 ao quadrado. E essa equação para o CDI, para o nosso coeficiente de arrasto induzido, de forma muito comum aparece na literatura, mas para uma simplificação de grafia, como razão de aspecto vezes π vezes o coeficiente a1 ao quadrado, que multiplica 1 mais delta, sendo esse delta o resultado da somatória. Historicamente, isso sempre foi utilizado, até porque facilita a nossa escrita, e para uma determinada asa, experimentalmente ou teoricamente, nós podemos definir a aerodinâmica dela a partir de um único coeficiente, em vez de uma somatória de coeficientes. E assim também nós depois podemos diferenciar as diferentes asas utilizando o resultado dentro desse parêntese. Se nós utilizarmos o resultado de que a sustentação é dada por π, razão de aspecto vezes o coeficiente A1, e se definimos um parâmetro E, que é chamado de coeficiente de Oswald, e ele é dado pelo inverso de 1 mais delta, nós podemos escrever o coeficiente de arrasto na forma comum que aparece na literatura, como sustentação ao quadrado, dividido por π, razão de aspecto, vezes o coeficiente de Oswald. E esse E, que é chamado de coeficiente de Oswald, ele é considerado um parâmetro de eficiência da asa. Então, a eficiência tridimensional de uma asa, devido ao arrasto induzido, ele é medido por esse parâmetro E, sendo que quanto maior esse parâmetro E, menor é o nosso arrasto induzido. No caso de asas com distribuição de circulação elíptica, esse coeficiente E tem valor igual a 1, e ele pode ser visto no vídeo, que vai ter aqui o link colocado. Então, essa videoaula visava expressar e apresentar a forma da equação fundamental da linha de sustentação de Prandtl na forma da solução geral, a partir da série de senos, o que facilita a resolução. Mas nos próximos vídeos vamos fazer alguns exemplos de resolução utilizando tanto a equação íntegro diferencial quanto a solução geral, e com esses exemplos mostrar como que funciona a álgebra, e a resolução desses exercícios. Bons estudos para todos!